A história tem início dentro de uma ampla sala do Palácio Real, onde uma mulher chamada Origin lê com calma um conto de fadas para sua filha, Ellen. A voz suave da mãe preenche o ambiente enquanto ela descreve o antigo reino, um lugar onde as pessoas viviam em harmonia e alegria. No entanto, um certo dia, a paz daquele reino foi destruída por monstros que o invadiram sem piedade. Diante do perigo, o rei recorreu ao seu espírito mais poderoso, pedindo que usasse sua força para proteger o povo e o herói que liderava a defesa. Mesmo com o auxílio do espírito, o herói não conseguiu eliminar todos os inimigos e, exausto, pediu que o espírito libertasse todo o seu poder de uma vez. Ela atendeu ao pedido e lançou uma energia tão intensa que exterminou todos os monstros, mas o preço foi alto. O herói foi gravemente ferido. O espírito, incapaz de deixá-lo morrer, levou-o consigo ao reino espiritual, jurando que um dia o traria de volta. O povo esperou por esse retorno, acreditando na promessa, mas o herói jamais reapareceu. Alguns anos depois, a cena muda para um homem segurando o filho nos braços, enquanto outra mulher termina o mesmo conto. O menino, curioso, pergunta o que aconteceu com o herói, e Ellen responde com convicção que ele já havia retornado. O pai, Rowell, pede que ela fique quieta enquanto faz um pedido de kebabs. Ellen o observa com atenção e pergunta quando ele voltará para casa, mas ele apenas responde com um tom cansado, que isso não será algo fácil. Depois de pegar os kebabs, Rowell se despede e sai, sem imaginar que alguém o reconheceria. Um homem na multidão o chama pelo nome, e logo as pessoas ao redor começam a murmurar. Sentindo o perigo, Rowell foge entre as ruas movimentadas, tentando se proteger. Quando percebe que está sendo perseguido, corre para um beco escuro, onde pensa ter encontrado abrigo. Mas o beco termina em um impasse, e ele se vê encurralado pelos homens. Antes que possam alcançá-lo, ele se teletransporta repentinamente, desaparecendo diante dos olhos deles, que ficam atônitos com o que viram. Rowell reaparece embaixo de uma ponte, ofegante, quando Ellen surge e o encara, perguntando por que ele está evitando todos. Ele, abalado, começa a chorar. Em seus pensamentos, admite que o mundo o transformou em um herói enquanto ele estava ausente, e agora ele não sabe como lidar com toda a atenção. Ao vê-lo chorar como uma criança, Ellen começa a acreditar que talvez fosse verdade o rumor de que ele passou anos em coma depois de ser levado pelo espírito. A realidade, no entanto, era outra. A mãe de Origin havia ajudado Rowell a se recuperar completamente, e os dois acabaram se apaixonando. Com o tempo, se casaram, e Rowell se tornou um meio-espírito, embora tivesse dificuldade para controlar seus novos poderes. Origin o treinou pacientemente durante anos, até que ele conseguiu dominá-los e retornar ao mundo humano junto dela e de Ellen. Ellen, observando tudo, compreende que apesar de ser filha de Rowell, também carrega uma vida anterior. Ela fora uma cientista japonesa reencarnada no corpo de Ellen. Em sua antiga vida, passava os dias fazendo experimentos com elementos, sempre sonhando em criar algo novo. Agora, naquele mundo, ela usava esse conhecimento para treinar ao lado do pai, buscando controlar suas habilidades mágicas. Enquanto o observava, Rowell resmungava que todos fariam alarde por causa de seus poderes de teletransporte. Ellen pensa que ele poderia apenas cumprimentar as pessoas e esclarecer suas dúvidas, mas Rowell parece apavorado com a ideia de encará-las novamente. Enquanto conversam, surge de repente Alberto, o antigo salva-vidas de Rowell. Ao vê-lo, Rowell tenta fugir, mas Alberto o impede, firmando a mão em seu ombro. Elaine o observa com curiosidade e pergunta quem é aquele homem. Antes que o amigo responda, Rowell começa a se gabar com um sorriso meio nervoso de como sua filha é adorável e talentosa. Alberto ri discretamente e concorda, dizendo que a menina é realmente fofa, antes de explicar o motivo de sua visita. Ele revela que toda a família de Rowell, pertencente à casa do Duque Van Have, está aguardando ansiosamente o seu retorno. Rowell fica surpreso ao ouvir o título de Duque, e Alberto explica que, após a vitória sobre os monstros, o reino concedeu esse título à sua família em reconhecimento. Em seguida, conta que o irmão mais novo de Rowell, Swabel, está liderando a casa no momento. Rowell, com uma expressão fria, responde que eles não precisam dele. Alberto insiste para que ele volte, explicando que o marido de Swabel, Agiele, está causando sérios problemas. O nome causa espanto em Rowell, e Alberto continua dizendo que a própria família real ordenou que Swabel se casasse com Agiele, não havendo como recusar. Rowell, intrigado e com raiva contida, comenta que precisa conhecer essa mulher pessoalmente.
Alberto suspira, percebendo que o amigo não mudara nada, e decide abandonar o assunto. Ellen, que escuta tudo, vira-se para o pai com um olhar decepcionado e diz, em pensamento, que ele está agindo como se sua família não tivesse importância. Quando Rowell tenta se justificar, ela afirma que o odeia. O coração dele se aperta e ele começa a implorar para que mude de ideia. Em frente a Alberto, promete que retornará para casa se ela parar de odiá-lo. Ellen, cruzando os braços, aceita com relutância, e logo eles embarcam juntos em uma carruagem em direção à mansão da família Van Have. Durante o trajeto, Ellen pergunta a Alberto quem é exatamente a Gielle. O homem explica que ela é a segunda princesa de Tembal e antiga noiva de Rowell. Segundo ele, a Gielle era arrogante e tratava o noivado como um favor que fazia ao herói. Quando acreditou que Rowell morreria na batalha contra os monstros, rompeu o compromisso sem hesitar. Anos depois, ao ver Swabel ser nomeado duque, ela se aproximou novamente, enviando uma ordem para se casar com ele em seu lugar. Alberto confessa que está revoltado por Rowell ter se ausentado por tanto tempo, deixando todos lidarem com as consequências. Ao perceber a irritação do amigo, Rowell entende que Alberto quer que ele volte para expulsar a Gilly da casa. Alberto confirma, explicando que ela levou a família à beira da falência por causa de seus gastos extravagantes. Mesmo assim, antes de ir para a mansão, Rowell decide visitar uma igreja. Ao entrar, o padre fica atônito ao vê-lo vivo. Rowell se aproxima e pede que organize imediatamente uma cerimônia de casamento. O padre, ainda surpreso, pergunta se ele quer realizar a cerimônia na capital do reino, mas Rowell diz que precisa fazê-la com urgência. Sem discutir, o padre começa os preparativos. Ellen observa o pai e pergunta com curiosidade por que ele está com tanta pressa em se casar novamente no mundo humano. Ele responde que quer evitar que a Gielle o incomode com novas propostas. Assim que tudo está pronto, o padre pergunta quem será a noiva, e Rowell explica que ela virá do reino espiritual. No instante em que ele a chama, um portal se abre no ar, e Origin atravessa o brilho mágico, caindo diretamente nos braços do marido. Rowell se desculpa por organizar um casamento tão simples, mas Origin sorri, e diz que está feliz apenas por poder se unir a ele novamente no mundo dos humanos. Ellen observa a cena com o coração leve, radiante de alegria, enquanto o padre e Alberto permanecem boquiabertos. Rowell então explica que sua esposa é um espírito, e que ele mesmo se tornou meio espírito para poder estar com ela. Origin cumprimenta Alberto com gentileza, e ele finalmente recorda de tê-la visto lutando no campo de batalha anos antes. Quando tudo está preparado, o padre pede que o casal troque seus votos. Eles se olham com ternura e aceitam a união. Após assinarem os documentos, Origin se inclina e beija o marido diante de todos. Encantada com a felicidade dos pais, Ellen levanta as mãos e pede que ambos façam o mesmo. Eles obedecem, sem entender o motivo. A garota então invoca o elemento platina, moldando um par de alianças reluzentes que se encaixam perfeitamente nos dedos anelares do casal. Ela explica com um sorriso que aquele dedo está ligado ao coração e simboliza a união entre dois amantes. Em seguida, cria 2 lindos diamantes a partir do carbono e os coloca sobre as alianças, formando coroas cintilantes. Por fim, faz surgir uma chuva delicada de pó de diamante, encerrando a cerimônia de forma deslumbrante. Os recém-casados ficam emocionados com o presente, e uma luz celestial atravessa o teto da igreja quando as deusas de Valil descem para abençoar a união. Diante da presença dos espíritos, o padre declara o casamento oficial. Ellen, feliz por demonstrar domínio sobre todos os elementos, sorri enquanto Alberto observa admirado. Ele jamais imaginou que a filha de Rowell fosse capaz de realizar algo tão grandioso. Antes de irem embora, Rowell entrega os diamantes restantes ao padre, como forma de agradecimento. Alberto, ainda atônito, elogia Ellen, dizendo que ela estava esplêndida, o que enche o pai de orgulho. Contudo, o sorriso bobo de Rowell acaba constrangendo a menina, que desvia o olhar, sem saber se ri ou reclama. Alberto então se apressa em parabenizar os recém-casados mais uma vez. Rowell agradece e, com expressão séria, pede a Origin que leve Ellen de volta ao reino espiritual, explicando que a Gielle pode causar problemas se souber da presença delas. Ellen fica confusa com a decisão, mas percebe nos olhos do pai que ele fará de tudo para protegê-las, mesmo que isso signifique afastá-las do mundo humano por um tempo. Robert explicou à filha que ela poderia vê-lo por meio de um espelho mágico, e Origin assentiu com calma.
Quando a mulher comentou que desejava reduzir a El a cinzas, Ellen ficou completamente abalada ao perceber o ódio que seus pais nutriam por aquela mulher. Robert, com o olhar sério, disse que Agielle era inimiga deles e demonstrou receio de que a família real tentasse arranjar o casamento de alguém com Ellen. Alberto achou a ideia absurda, lembrando que Ellen ainda era uma criança, mas Robert respondeu que não podia se arriscar, não com uma filha tão preciosa. Depois de concluir sua explicação, Origin despediu-se do marido, observando-o caminhar até a carruagem junto de Alberto. Entretanto, Robert sentiu o nervosismo crescer e olhou para trás, querendo voltar até a esposa. Origin, percebendo o medo em seu semblante, disse-lhe que precisava ser forte e cumprir o que havia prometido. Com um último olhar, ele partiu. Logo depois, mãe e filha adentraram juntas o reino espiritual, determinadas a encontrar o espelho mágico e assistir à jornada de Robert. Durante a viagem de carruagem, Alberto não pôde evitar sentir pena do amigo, lembrando-se da natureza cruel de Agielle. Ele pensou em como Lady o havia forçado ao casamento e, mesmo assim, o tratava como se fosse um nada. Conforme o tempo passava e o comportamento dela piorava, Robert se cansou completamente da situação, até o dia em que monstros invadiram a cidade. Aquilo lhe deu a desculpa perfeita para encerrar o noivado, alegando que sua vida estava em risco. Furiosa, Lady reagiu enviando Robert e o pai dele para a linha de frente como punição. O velho acabou perdendo a vida na batalha, e Origin levou Robert para o reino espiritual para protegê-lo. Quando Alberto terminou de reviver aquelas memórias, ficou surpreso ao perceber o quanto seu mestre havia mudado. Perguntou a si mesmo se viver naquele outro mundo teria ajudado Robert a reencontrar a felicidade que perdera desde a invasão dos monstros. Apertando as mãos, murmurou um pedido de desculpas por não ter conseguido conter Agielle. Robert, ciente de quão insana ela podia ser, não o culpou. Pensou que Alberto sempre fora leal e, por isso, não merecia carregar o peso da culpa. Disse-lhe que também tinha parte na responsabilidade, por tê-lo deixado enfrentar tudo sozinho. Pediu então que ele deixasse esse fardo para trás. Enquanto a carruagem cruzava as ruas, a família Bancrave decorava a cidade com faixas e bandeiras em celebração ao retorno de seu herói. Ao ver a movimentação e o entusiasmo das pessoas, Robert esboçou um sorriso sincero. Quando a carruagem finalmente chegou à mansão da família, uma multidão já os aguardava. Os portões se abriram lentamente e o veículo parou diante da entrada principal. Robert e Alberto desceram, e o herói saudou todos com alegria, dizendo estar feliz em revê-los. A multidão respondeu com aplausos e gritos de celebração, enquanto ele se virava para entrar. Na porta da mansão, o mordomo-chefe e todas as criadas estavam enfileirados, prontos para recebê-lo. Ao vê-lo, todos se curvaram, agradecendo por sua volta em segurança. O mordomo, com um gesto educado, o convidou para entrar. Antes que pudessem dar mais um passo, uma voz feminina e animada ecoou do andar de cima, vibrando com a notícia de seu retorno. De repente, uma mulher desceu correndo as escadas e, ao avistar Robert, ficou tão empolgada que perdeu o equilíbrio, despencando degrau abaixo como um saco de batatas. O mordomo manteve-se em silêncio, tentando ignorar o vexame da patroa, enquanto Robert observava atônito, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Em pensamento, ele se perguntou quem seria aquela figura desajeitada. O mordomo, sem escolha, revelou que se tratava de Lady. Enquanto isso, Lady tentava se aproximar novamente, estendendo os braços para abraçá-lo, mas Robert recuou, desconfortável diante de sua aparência e comportamento. O comentário cortante que ele fez deixou o mordomo em pânico, mas Lady o ignorou completamente. Disse, com um sorriso forçado, que fora o próprio pai quem a obrigara a se casar com o irmão de Robert. Entregue às suas ilusões, afirmou que o herói havia retornado para finalmente se casar com ela. Robert, porém, respondeu de forma fria e distante, deixando claro que não compartilhava daquela fantasia. Do outro lado, no reino espiritual, Origin observava a cena e sentia a raiva crescer dentro de si. Prestes a intervir, foi lembrada por Ellen de não incendiar o castelo. A mulher respirou fundo e se controlou, elogiando a filha por tê-la feito pensar antes de agir. Assim terminava o primeiro episódio. A prisioneira Gil chama pela filha, e ao olhar para dentro, pergunta quem é aquele homem desconhecido. Logo alguém lhe conta que se trata de seu verdadeiro pai. Gadiel, tomada por empolgação, corre até ele, mas acaba tropeçando e rolando pela escada. Quando seus olhos encontram Rovel, ele se encanta ao ver Milban Crave.
sua filha doce e graciosa, tão digna e bela quanto a mãe. Reuben, porém, a observa com repulsa. No mundo das fadas, ele não suporta a visão diante de si, e tomado pela raiva, começa a destruir o castelo. A mãe o acalma com esforço, dizendo que entende sua frustração e sente o mesmo por ter de assistir sem poder agir. Enquanto isso, Gadiel se vangloria da beleza da filha, e Rovel pergunta ao mordomo se aquela seria mesmo filha de seu irmão Abel. O homem, confuso, não sabe o que responder. Nesse instante, Abel surge na casa chamando pelo irmão. Rovel se surpreende ao vê-lo. Ele é a imagem viva do pai. Gadiel se aproxima com lágrimas nos olhos, e Rovel comenta emocionado que ela cresceu muito, pedindo desculpas por tê-lo deixado sozinho por tanto tempo. O reencontro é interrompido quando Gadiel entra furiosa, exigindo que Abel se divorcie dela ali mesmo. Diante da fúria da esposa, ele a questiona, indignado, sobre como pôde gastar toda a fortuna da família com luxos próprios, quando o dinheiro deveria ser destinado ao povo. Gadiel o encara friamente e lembra que nasceu da realeza. Não pode aceitar nada inferior, pois seria um insulto à sua posição. Diz que ele deveria agradecer, já que faz tudo para o bem dele. Abel perde o controle, mas Rovel o segura, pedindo que não se humilhe diante de toda a família. Logo avisa que precisam conversar e declara que irá ao castelo na manhã seguinte, ordenando que Loren envie uma mensagem ao Departamento de Justiça. Loren sai apressado e Abel pergunta intrigado por que envolver o departamento. Rovel responde calmamente que no dia seguinte o divórcio será oficializado. Gadiel, confiante, sorri, acreditando que Rovel finalmente está do lado dela. Os irmãos se retiram, enquanto Origin observa com horror o comportamento cruel das duas mulheres. Já em particular, Gadiel pede desculpas ao irmão, admitindo que aquela mulher sempre fez o que quis por causa de sua própria fraqueza. Rovel, porém, diz que não precisa se culpar. Tudo será resolvido no dia seguinte e as duas serão expulsas. Gadiel então pergunta, hesitante, se também expulsarão a garota, confessando que nem sabe se ela é realmente sua filha, pois no dia do casamento estava embriagado de desespero. Rovel percebe que o irmão foi vítima de uma armadilha, e Gadiel, sem pudor, confirma que a menina não é filha dele. Rovel pensa que talvez ela diga isso apenas para se livrar da responsabilidade, mas isso pode até ajudá-los. Ainda assim, ele o adverte. Quando o divórcio for registrado, precisarão apresentar um motivo, e recomenda que Abel permaneça em silêncio, pois Gadiel acabará se condenando com as próprias mentiras. Gadiel concorda e agradece, mas Rovel se desculpa, sentindo-se culpado por tê-lo deixado defender sozinho a honra da família por tantos anos, sacrificando a própria felicidade. Gadiel então pergunta onde o irmão esteve todo esse tempo. Rovel conta que viveu no reino espiritual, onde se casou com alguém muito importante, Origin, a rainha dos espíritos. Revela ainda que tiveram uma filha chamada Ellen. Em seguida, ele pede ao mordomo Loren que mantenha esse segredo até o momento certo. Gadiel, comovido, confessa que também teve uma filha com a mulher que ama, mas precisa escondê-las. Rovel compreende e o incentiva a trazê-las para casa assim que as bruxas partirem. Gadiel hesita. Sua amada não pertence à nobreza. Mesmo assim, Rovel afirma que fará o possível para que fiquem juntos, independentemente da opinião da sociedade. Exausto, Abel pede que o irmão assuma o comando da casa, dizendo que, em 10 anos, provou não estar à altura. Rovel recusa, explicando que agora é meio espírito e que o mundo humano deve ser liderado por humanos. Gadiel insiste, afirmando que humanos e espíritos podem coexistir, implorando para que ele não o abandone novamente. Loren se aproxima e confidencia a Rovel que seu mestre vive sozinho desde a morte do pai, trabalhando incansavelmente pelo bem dos Bancrave. Rovel reflete em silêncio, enquanto do outro lado do espelho místico, sua esposa e filha o observam. Decidem ajudá-lo, transportando-se para o mundo humano. Origin o encara e pergunta por que ele ainda hesita. Ellen o repreende, dizendo que odeia pais que não valorizam a própria família. Suas palavras atingem o coração de Rovel. Então ela o apresenta a todos. Loren fica encantado com a garotinha, e Rovel, incapaz de contrariar esposa e filha, promete que não desaparecerá mais, e que servirá como assistente do irmão. O momento é de pura emoção. Loren aproveita para se apresentar à menina, dizendo ser o mordomo mais velho da família e pedindo que ela o chame de avô. Ellen o chama de vovô, e ele quase desmaia de tanta alegria.
Rovel protesta, dizendo que ela não é neta dele, mas Lauren se recusa a desistir. Esperou anos por aquele carinho. Mais tarde, Rovel aconselha o irmão a responder no dia seguinte que não se lembra de ter tido uma filha com Gadiel, afinal é a verdade. Depois ele pede a Origin que o acompanhe à audiência. A rainha dos espíritos o acolhe contra o peito, o que o deixa visivelmente sem jeito. Ellen, divertida, o chama de pervertido culto. E ele, surpreso, pergunta onde aprendeu aquilo. A menina responde com orgulho que é uma excelente aluna, fazendo o pai rir e se encher de orgulho. E se pergunta se aquele homem realmente é seu irmão, pois jamais o vira agir com tanta leveza. Em seguida, percebe que aquele é o verdadeiro Rovel, o irmão que tanto admirava, e fica radiante. Enquanto isso, em outro lugar, o rei é informado de que Rovel retornou. Os conselheiros perguntam o que fazer em relação à princesa, já que seu casamento com Abel está em ruínas e dificilmente ela voltará a se unir a Rovel. O rei, preocupado, ordena que Gadiel seja chamado, e quando o encontra, explica toda a situação. Gadiel diz que já estava ciente, e que na verdade é uma boa notícia. O problema, segundo ele, o rei comenta que duvida que Rovel a perdoe, e Gadiel o recorda do antigo conselho que lhe deu, não entregar o controle da casa a ela. Mas o rei, à época, ouviu outros conselheiros e agora sofre as consequências. Vanvi o adverte a não irritar Rovel, pois seu poder é único e essencial, e do jeito que as coisas caminham, só há uma saída. Na manhã seguinte, Rovel comparece ao castelo. O rei, nervoso, o recebe agradecendo pelos serviços prestados e pergunta o que ele deseja. Rovel pede apenas duas coisas: que a realeza não interfira mais nos assuntos de sua família e que sua presença seja aceita como parente no processo de divórcio de Abel. Gadiel entende de imediato. Os Van Crave estão prestes a romper os laços com a coroa. Rovel, sereno, explica que, embora soe rude, o pedido de separação partiu da própria Gadiel. O rei, surpreso, percebe que isso pode ser visto como uma afronta à família real e teme que o conflito se aprofunde. Os nobres reunidos voltam seus olhares para Rovel e perguntam quais foram as razões de Gadiel para pedir o divórcio. Ele responde com calma que ela deseja se casar com outro homem. Rabizel percebe a expressão atônita do rei e decide intervir, falando em seu lugar. Concede a Rovel o que ele solicitou, mas antes faz uma proposta em tom calculado. Ellen, observando o homem, franze o senho e pergunta à mãe quem é aquele sujeito de coração sombrio. Origin, sem rodeios, explica que ele é o príncipe herdeiro, alguém que sempre nutriu preconceito contra seu pai, embora não compreenda por que a filha o chamou de vilão. Ellen, firme, responde que é porque enxerga a escuridão dentro dele, um homem vil e frio. Ravicel dirige-se a Rovel, dizendo que a família dele é essencial para a proteção do reino e pede que empreste sua força, não em nome do rei, mas do povo. Rovel, sério, responde que não pode decidir sozinho, pois não é o chefe da família. Ravicel acena, afirmando que nesse caso participará da arbitragem e continuarão a conversa lá. Em seguida, agradece novamente a Rovel por seus serviços e deixa o salão. Ellen, intrigada, nota que Gadiel emite uma energia sombria e pergunta à mãe o que aquilo significa. Origin sorri com leveza e conta que há muitas gerações existiu um rei parecido com Gadiel, alguém obcecado pelo poder dos espíritos, que a invocou tentando controlá-los. Esse ato enfureceu os espíritos e a família real acabou amaldiçoada. Desde então, realizam o Festival dos Espíritos todos os anos, buscando o perdão que perderam. Mas, com o passar dos séculos, os descendentes se esqueceram do verdadeiro motivo da fúria espiritual, transformando o ritual em uma tradição vazia. Somente uma pessoa questionou a hipocrisia daquilo, perguntando como esperavam o perdão dos espíritos com orações sem sinceridade. Era o pai de Ellen, alguém que desde criança pensava sob o ponto de vista dos espíritos. Origin, ao relembrar, confessa que foi assim que se apaixonou por ele e o obrigou a assinar um contrato com ela. Ellen, um pouco desconcertada, pergunta quantos anos ele tinha na época. Origin responde, rindo, que apenas 7. A menina arregala os olhos, imaginando que deviam chamar o FBI, o que faz a mãe gargalhar discretamente. Enquanto isso, no mundo humano, o processo de divórcio de Gadiel chega ao fim. O júri, analisando as provas apresentadas por Rovel, afirma que a separação é desejada por ambas as partes, mas a requerente oficial é Gadiel. Ela confirma com orgulho, dizendo que se casará novamente com seu antigo noivo,
que finalmente retornou para buscá-la. O juiz, no entanto, esclarece que o noivado já foi anulado. Gadiel, indiferente, afirma que não importa, pois Rovel voltou para ela e para a filha. Ele intervém e explica que isso é impossível. Esteve 10 anos no reino espiritual e a Mil tem apenas 8. Além disso, declara que a menina não é filha de Abel, algo confirmado pela própria Gadiel diante da família. Com base nessas informações, o juiz decreta o divórcio. Diz que Gadiel violou seus votos matrimoniais com sua infidelidade e uso indevido das finanças da casa, quebrando o juramento de apoio mútuo. Ela, no entanto, sente-se triunfante, acreditando que agora poderá se casar com Rovel. Mas o juiz continua, informa que ela está proibida de se casar novamente. Gadiel entra em pânico e exige saber o motivo, quando de repente um selo mágico se forma sob seus pés. Correntes luminosas se projetam, gravando marcas em seu corpo. As pessoas ao redor se ajoelham, reconhecendo aquilo como o julgamento divino de Baal. O decreto é implacável. Gadiel jamais poderá se aproximar de outro homem. Desesperada, ela corre em direção a Rovel em busca de ajuda, mas é repelida por uma barreira mágica. Ele, frio, a lembra de que agora está proibida até mesmo de tocá-lo. Sem saída, Gadiel implora socorro ao pai, que apenas balança a cabeça, dizendo que nunca imaginou que ela fosse capaz de tamanha vergonha pública, tão obstinada quanto Gadiel. A sessão termina, e a mulher cai em desespero, tremendo diante dos olhares do público. Origin, observando tudo à distância, se pergunta por que o jovem príncipe se manteve tão calado, limitando-se a assistir. Logo a cena muda. No castelo real, Rovel está no quarto de Gadiel, perguntando se o plano correu como o esperado. Gadiel, satisfeito, confirma. Diz que sua irmã finalmente foi contida e que o pai será obrigado a assumir a responsabilidade, o que provavelmente o fará renunciar em breve. Rovel comenta que descobriu ter uma família e uma filha adorável, perguntando, com ironia, se Gadiel não gostaria de conhecer o próprio filho. O príncipe o encara com desdém, e Rovel, irritado, o manda parar de brincar. Lembra que ele já recebeu a recompensa prometida pelo rei e o adverte a manter distância da família Vanve. Gadiel apenas responde que pretende se afastar temporariamente. Rovel o encara e sugere que torne isso definitivo. Pouco depois, ele se teletransporta para casa, ainda tomado pela raiva, e ordena a Lauren que chame Alberto imediatamente. Agora, no escritório, Alberto estava frente a frente com Rovel, que falou com uma mistura de firmeza e preocupação. Ele disse que, embora acreditasse que Alberto estivesse fazendo o melhor pela família, precisava alertá-lo para não se aproveitar das fraquezas alheias. Além disso, informou que não faria mais parte do serviço de seu Abel, e, portanto, seu trabalho estava suspenso. Alberto compreendeu a situação, acenou em compreensão e se despediu de Rovel, que apenas demonstrou irritação com o comportamento do homem. Mais tarde, Rovel encontrou sua família. Sua mãe se levantou com emoção, e ele rapidamente pediu desculpas por ter estado ausente por tanto tempo, mesmo sabendo que ela já esperava por ele. Ela nunca quis se casar com aquela mulher, e mesmo quando ele partiu para a batalha, mencionou que talvez nunca mais voltasse. Rovel ficou surpreso com a capacidade de sua mãe de ler a situação, enquanto ela comentou que nunca imaginou que aquela mulher se apegaria ao irmão dele, embora agora se sentisse feliz por saber que ele se livrara dela. Enquanto isso, seu Abel ordenou que Lauren enviasse todos os pertences de Agiel para o castelo real e perguntou se Alberto não a tinha visto. Lauren hesitou, sem saber como responder, mas Rovel explicou ao irmão que a mulher havia removido Alberto de seu serviço e suspendido seu trabalho, alertando que ele era muito falante e não deveria ser confiável. A mãe de Rovel pediu uma explicação, e ele contou que era casado com um espírito e que tinha uma filha. Pouquíssimas pessoas sabiam disso. Apesar disso, o príncipe Ravissel havia solicitado que sua filha conhecesse seu filho. A família real preocupava-se com espíritos e evitava interagir diretamente com eles. Mas aquele príncipe ousado tentava usar a filha de Rovel para quebrar uma maldição. Lauren percebeu que Alberto havia tentado usar Ellen como moeda de troca. Então perguntou com raiva se ele queria se livrar dele, já que o velho não permitia que ninguém se aproximasse de sua neta. Rovel respondeu que não era necessário. Isso iria contra a vontade do pai, pois Alberto sentia uma dívida de gratidão com ele, e talvez tivesse compartilhado informações em troca de alguma ajuda com a questão de Aguil. Suabel pediu desculpas,
reconhecendo que tudo aquilo tinha acontecido por sua própria incompetência, embora Rovel pedisse para que não se preocupasse, pois pelo menos ela não precisaria mais esconder sua família. Nesse momento, sua mãe perguntou se ela não iria apresentá-los. No mundo espiritual, Ellen perguntou à mãe se ela não tinha medo, já que iria conhecer sua sogra. Origin respondeu que não havia motivo para temer. Se não gostasse dela, simplesmente nunca mais a veria. Ellen percebeu que esse comportamento era muito típico de sua mãe. Nesse instante, Rovel os chamou, e todos apareceram. Ele apresentou sua família à mãe, que ficou surpresa. Origin comentou que estava feliz em vê-la novamente, mencionando que naquele mundo ela era conhecida como a rainha original e mãe de todas as coisas. Se aquela sogra não gostasse de todos esses títulos, definitivamente seria louca. Ele também apresentou a neta, a primeira na linha de sucessão ao trono do reino espiritual. Ellen se apresentou formalmente à avó, que se encantou com a ternura da menina que herdaria o reino espiritual. Ela perguntou se poderia chamá-la de vovó. Ellen ficou um pouco em conflito, achando cedo demais para tanta proximidade, mas tentou agradá-la e, após algumas tentativas, finalmente disse vovó, emocionando profundamente a idosa. Enquanto a abraçava, Lauren comentou que a neta era a coisa mais linda do mundo. Helena, envergonhada, chamou Lauren de vovô, enquanto a mãe de Rovel perguntou se ele também era chamado assim pela neta. E ele confessou que cada vez que ouvia esse termo, se sentia mais jovem. Pouco depois, a família se preparou para saborear um doce. Ellen ficou encantada, embora se perguntasse se a avó estava atestando, e decidiu comer com grande delicadeza e elegância. Sua avó ficou surpresa e perguntou se também havia etiqueta no mundo espiritual, embora Origin tenha explicado que a verdade era que espíritos não comem. Então Rovel provavelmente a ensinou, embora Ellen respondesse que também não havia sido ele. A avó, animada, ofereceu outro lanche, mas Rovel interveio, alertando que se continuassem nesse ritmo, Ellen não iria querer comer, o que deixaria sua filha triste. Mudando para um assunto mais sério, Suel perguntou ao irmão se ele o ajudaria com a administração no futuro. Ele respondeu que sim, mas não iria auxiliá-lo com os cavaleiros e também avisou que Suel não poderia permanecer no mundo humano, indo apenas periodicamente. Sua mãe questionou o motivo, e Origin explicou que seus poderes se fortaleciam quando ela estava naquele mundo, e que permanecer por muito tempo poderia transformar todo o reino em uma floresta eterna. A sogra ficou surpresa e perguntou se Ellen também era um espírito das flores. Mas Origin esclareceu que ela era um espírito dos elementos. Todos ficaram confusos. Então Ellen explicou que quase tudo no mundo é feito de elementos, e que existem inúmeras maneiras de combiná-los. Para demonstrar, transformou um pedaço de carvão em um diamante, deixando todos surpresos. Rovel revelou que nem ele compreendia completamente os poderes da filha. Noel perguntou se ela poderia criar minerais à vontade, e Ellen demonstrou criando uma pilha de lingotes de ouro. A família ficou maravilhada e imaginou todas as possibilidades que isso traria. A avó comentou que era imprudente mostrar tanto poder, mas Rovel sugeriu que o diamante e o ouro fossem um presente para a avó e que o ouro poderia ser usado para ajudar a cidade com algumas precauções. Suabel comentou que os poderes de Ael eram incríveis e Rovel reforçou que era exatamente por isso que ele não queria que a família real descobrisse sobre eles. Sua mãe acrescentou que tudo aquilo permaneceria em segredo. O desafio seguinte era justificar a origem de todo aquele ouro. Ellen perguntou se eles possuíam uma mina, garantindo que tudo poderia ser explicado como proveniente de lá. A avó comentou que a menina era muito inteligente e revelou que possuíam de fato uma pequena mina. Ellen ficou emocionada, pois poderia garantir que essa mina produzisse mais, permitindo que todo o ouro fosse contabilizado. A família ficou surpresa, comentando que ela parecia quase uma adulta, algo explicado pelo fato de sua babá ser reencarnada. Ela se ofereceu para ajudar na administração, mas Rovel interveio, dizendo que já estava exagerando. Pouco depois, Suabel informou aos criados que a Gil finalmente havia deixado a casa, então eles deveriam comemorar tanto a expulsão dele quanto o retorno do irmão. Sem perder tempo, organizaram um banquete e todos se divertiram muito. Enquanto isso, Alberto se encontrou com Ravicel e explicou que, infelizmente, não poderia continuar se reportando a ele, pois Rovel o havia removido do serviço do mestre Suabel. Ravicel já esperava por essa notícia, afinal, ele conhecia Rovel. Contudo, perguntou se Alberto já havia falado com sua filha, pois, se sim,
tinha um último favor a pedir. Retornando ao banquete, Rovel e Origin se despediram, avisando que precisavam voltar ao mundo espiritual. A avó e Lauren lamentaram que eles partissem tão cedo, mas, sem perder tempo, perguntaram se Allen poderia ficar. Rovel respondeu que sim, explicando que ela não tinha poderes para fazer uma floresta inteira brotar. Ela então se voltou para a filha e perguntou se queria ficar, percebendo que o pai apenas queria passar mais tempo com a mãe. Parak, a fruta fantástica, decidiu permanecer, e eles partiram rapidamente, sem demora. Enquanto isso, a avó, vendo que Queen estava com muito sono, pediu que ela fosse para a cama, prometendo que a acompanharia depois do banho. Pouco depois, no quarto, Alberto se aproximou silenciosamente dela e a acordou para entregar uma carta. Ao notar o selo, ela percebeu que se tratava do príncipe, um convite pessoal. Ellen perguntou a Alberto se ele odiava aquela casa, e ele, frustrado, respondeu que era impossível. Ela então o avisou de que seu pai estava muito bravo, e embora ele pudesse estar tentando ajudar a casa, a verdade é que seu pai e os outros viam aquilo como intromissão. Ellen explicou que ela e seu pai eram meio espíritos, tornando-os inestimáveis aos olhos da família real, mas do ponto de vista dela, isso era perturbador. Ela deixou claro que, se a família real não reconhecesse seus próprios erros, o ciclo de maldições nunca terminaria. Eles haviam se esquecido de que foram eles que irritaram os espíritos, e a forma como fizeram isso se chamava arrogância. Ela recomendou que ele cortasse todos os laços com o príncipe, porque se seu pai descobrisse o que estava acontecendo, as consequências seriam graves, e mesmo que Alberto fosse excomungado, o príncipe não faria nada por ele. Assim, se ele realmente sentia gratidão pela casa, não deveria misturar isso com alianças perigosas. Alberto pediu desculpas, enquanto Ellen o deixou saber que tinha plena certeza de que seu pai estava observando tudo naquele exato momento. Alberto se irritou um pouco, apertando as nádegas em frustração, mas pediu que ela se acalmasse, garantindo que falaria com o pai para acalmar as coisas. Ele pediu que ela informasse ao príncipe que seu pai ficaria muito bravo, mas ela se recusou a cumprir a tarefa, queimou a carta e lhe desejou boa noite. No dia seguinte, durante o café da manhã, seus avós ficaram fascinados. Nesse momento, seu pai apareceu e perguntou se ele havia gostado do tempo passado com a mãe. Sem pensar, ele respondeu que sim, mas alertou que tinham algo para conversar. Ellen explicou que seu tio Alberto havia rompido os laços com o príncipe, então pediu que ele voltasse ao trabalho. Seu pai a repreendeu, mas Ellen comentou que sabia perfeitamente que ele também tinha algo a dizer. Rovel ficou nervoso, enquanto sua mãe, Isabela, que havia esquecido de algo, perguntou o que ela queria dizer. Ellen revelou que seu pai já sabia que o príncipe enviaria um mensageiro, e era por isso que a manteve lá de propósito. Isabela pediu uma explicação, mas Allen disse que não havia muito a explicar. Era apenas que seu pai era super protetor. No entanto, ela deveria saber que o príncipe, agora consciente de sua existência, não iria parar de incomodá-la. E embora ele soubesse perfeitamente que ela tinha visto a situação, lembrou que Ellen queimara a carta sem nem mesmo abri-la, sugerindo que ela falasse diretamente com Alberto. Ao saírem da sala, Lauren comentou que sua neta era realmente perspicaz, e certamente seu pai deveria entender o significado de suas palavras. Rovel respondeu que ela sabia muito bem, já que queimara a carta antes de lê-la. Portanto, não haveria como investigar os laços de Alberto com o príncipe. E como não havia provas, ele assumiu a responsabilidade de proteger Alberto. Lauren comentou que ele era a cara do pai, e Rovel retrucou que o problema era aquele homem específico. Enquanto isso, no Castelo Real, Ravissel sorriu ao saber que a carta havia sido queimada sem ser lida. Alberto se despediu, já que aquele era seu último trabalho, enquanto Ravissel ficava em êxtase, surpreso com a ação da garotinha. Isso só aumentou sua obsessão por ela, e ele tinha certeza de que precisava descobrir por que a família real não podia fazer contratos com os espíritos, mas estava determinado a garantir que ela revelasse essa resposta a ele. E assim, por enquanto, a história segue.